Este niño foi muito pobre. Se mudou com seu tio para poder treinar. Sua madre lo levava com um bebê em braços e seu padre trabalhava em uma outra cidade para poder pagar seu sonho. A los 16 anos já estava em Europa e, a los 18, já era jogador do Real Madrid. Pero o mais importante não é isso. É que quando o mundo lhe insultou em um estádio, ele não se rompeu. Hoje te cuento a história de la infância de Vinícius Júnior. E porque sua história não é solo de futebol, é uma história de resistência. Vinícius Júnior cresceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em uma zona humilde onde os sonhos não desaparecem, pero sí se complicam. Desde pequeno, o futebol era sua única direção. Pero detrás de esse niño jugando em la calle, havia uma família haciendo sacrifícios enormes. Quando Vinícius recuerda sua infância, há uma anedota de seu padre que ele ha contado em algumas ocasiões. Vinícius disse que quando ele era pequeno, lhe gostava tanto jogar ao futebol, passava tantas horas jogando em la calle, que ele ligava a olvidar-se de que tinha de comer. Seu padre se enfadava com ele, porque ele passava horas e horas em la calle jogando sem parar. Pode parecer uma anedota sem importância, pero, se pensamos desde a mirada de Montessori, há algo fascinante, que Maria Montessori contava que o niño era capaz de entrar em um estado de concentração profunda. Esse momento em que o niño está tão absorvido por sua atividade significativa que parece olvidar-se de todo lo demás. Não necessita prêmios, não necessita que nadie lo obligue, não necessita entretenimento externo. Está completamente entregado a algo que lhe apassiona. Hoje hablamos muito de motivação, pero los niños não suelen necessitar motivação quando encontram algo que conecta com eles. Lo que necessitam é tempo, espaço e adultos que sepam observar. Me pergunto quantos ninhos haverá que também sentem paixão por algo, pero nós confundimos com uma obsessão ou com uma distração. Porque para Vinícius, aquela paixão não era uma perda de tempo. Era o início de projeto de vida. A vida de Vinícius em seus primeiros anos não foi nada fácil. O padre chegou a trabalhar em São Paulo, em outro estado, para poder aumentar os ingressos familiares e assim poder sustener o crescimento futebolístico de seu filho. Sua madre, com um bebê em braços, acompanhava Vinícius sempre que ele podia, quando ele ia à escola de futebol do Flamengo. Não era uma comodidade, era supervivência organizada ao redor de um sonho. E aún havia mais. Para poder treinar em las categorias inferiores do Flamengo, Vinícius tuvo que deixar seu bairro e trasladar-se. Ele vivia a uns 70 quilômetros de distância do centro de treinamento, no complexo de Ninho de Urubu. Para poder fazer o possível, chegou a viver com seu tio Ulisses. Imagínate, um ninho de sua idade, já vivendo lejos de casa, para poder treinar. Aqui não há glamour. Há uma decisão familiar, sacrifício e uma ideia muito clara. Isto importa. Quando falamos de acompanhamento, solemos imaginar padres que apoiam. Pero o padre de Vinícius hizo algo aún mais difícil. Ele combinou apoio com exigência. Vinícius conta: "Mi padre me ensinou a ser humilde, ter caráter e personalidade desde niño. Creio que esta frase merece que nos detengamos, porque muitas vezes confundimos autoestima com elogios. Pero a verdadeira autoestima não se construi dizendo ao ninho quanto ele é maravilhoso. Aparece quando nós desenvolvemos competências, quando aprendemos que somos capazes, quando superamos retos e por isso seu padre lhe ponia objetivos. Muitos conhecereis a história do reloj. Vinícius queria um reloj. E seu padre lhe disse que ele teria que ganárselo. A meta era clara. Tinha que marcar 20 goles ou 10 assistências. Não se tratava de um castigo e tampouco era um chantaje. Era uma invitação
a desarrollar disciplina, a entender que os sonhos têm um preço. Em disciplina positiva, nós aprendemos que é necessário saber equilibrar a firmeza com o carinho ao mesmo tempo. O padre de Vinícius creía nele, pero também esperava coisas dele. E os niños crescem muito quando seu padre lhe transmite essa ideia. Confio em ti. Sé que puedes esforzarte más. Aqui é onde aparece uma das pessoas mais importantes de toda essa história, Carlos Abrantes, mais conhecido como Cacau. Cacau foi o primeiro treinador de Vinícius e ele o conheceu quando ele só tinha 6 anos. 6 anos. Vamos tentar imaginar isso por um momento. Um treinador vendo cientos de ninhos e de repente aparece um que é diferente. Não porque era mais forte, não porque era mais grande, sino porque ele tinha algo muito especial. Anos depois, Cacau recordaria aquele momento, dizendo: todos pagavam para jogar em minha escola e nunca me gostou fazer exceções, pero nunca havia visto a alguém como ele. Era de uma família pobre e pagava de outra maneira, com sua felicidade, seus sonhos e sua qualidade. Cada vez que leio esta frase, me emociono. Cacau está dizendo aqui algo que Maria Montessori já lo dizia há muito tempo. É o potencial humano, a capacidade que tem um ninho de convertir-se em algo extraordinário, se ele encontra um entorno adequado. Cacau viu algo, decidiu atuar. Não cambiou Vinícius, não lo fabricou, não lo modelou. Simplesmente ele abriu uma porta. E a vezes, uma porta aberta cambia uma vida. Aqui também ocorre algo fundamental desde a perspectiva de Adler, um dos padres da disciplina positiva. Quando um ninho sente que pertence a um grupo, ele então começa a desenvolver identidade. Cacau não viu só um jogador, ele viu um ninho que necessitava uma oportunidade para poder existir no jogo. E ele decidiu abrir essa porta. O caminho não era fácil. Não só era talento, era logística diária, esforço constante, cansaço. Ir desde São Gonçalo ao centro de treinamento não era fácil. 70 quilômetros em la realidade de uma família sem recursos é uma barreira. Pero a família insistia, porque quando o entorno crê no ninho, o ninho aprende a sostener-se. Desde a disciplina positiva, isto é clave. Não há sobreproteção, há acompanhamento, há estrutura, há um alento constante. Vinícius cresce assim, não desde a comodidade, pero sim desde o compromisso. E isso constrói algo muito importante em Montessori, um ninho que aprende a adaptar-se ao mundo sem perder sua essência. Com solo 16 anos, Vinícius dá um salto enorme. Europa. Um cambio de vida radical. E a los 18 anos, ele chega ao Real Madrid. Isto não é só um fichaje, é um cambio de mundo. De São Gonçalo a um dos clubes mais grandes do planeta. E aqui é onde começa uma nova etapa. A pressão, a exposição e o juízo público. Em Espanha, Vinícius vive um dos momentos mais duros de sua carreira, o episódio de Mestalla. Insultos racistas desde a grada, um ambiente hostil, uma situação que traspassa o deportivo. E aqui ocorre algo importante. Vinícius não se queda em silêncio, ele habla, señala e denuncia. Porque já não é só um jogador, é alguém que entende que sua voz também tem impacto. Aqui conectamos com Montessori. Em la adolescência, o ser humano não só se adapta ao mundo, ele começa a questioná-lo e quer cambiar o que percebe como injusto. Há algo que me parece muito interessante quando observamos a vida de Vinícius. Não se trata solo de que ele haya ligado muito lejos, é que ele nunca se olvidou de onde ele vem. Él mismo lo ha dicho. Negar nuestras raíces es despreciar la base que nos sostiene. Estoy muy orgulloso de mis raíces, mi familia y mis amigos. Nacer y vivir en un lugar con muchas deficiencias no es fácil, pero el fútbol siempre estuvo ahí, un fiel compañero y el símbolo de un sueño.
e um futuro melhor. Esta frase conecta com algo que Montessori observou na adolescência. Ela dizia que o adolescente necessita encontrar um propósito. O adolescente necessita contribuir. Ele quer melhorar o mundo. Ele quer lutar contra aquilo que ele considera injusto. Por isso, muitos adolescentes questionam. Por isso, eles protestam. Por isso, se rebelam. Não se trata de madurez. É desarrollo. É a búsqueda de um lugar em la sociedade. Quando Vinícius decide alçar sua voz contra o racismo, eu não vejo unicamente a uma estrela de futebol. Vejo aquele ninho de São Gonçalo que aprendeu que algumas coisas não deveriam aceitar-se simplesmente porque sempre haviam sido assim. Hoje Vinícius não só joga o futebol, ele também cria impacto fora do campo. Criou sua fundação em São Gonçalo, onde ajuda ninhos que vivem em contextos similares ao suyo. Ninhos que hoje estão no mesmo lugar onde um dia ele esteve. E aqui cerra o círculo. O ninho que recebeu oportunidade, agora cria oportunidades. Como dizia Adler, o sentido de vida aparece quando contribuis a outros. A história de Vinícius Júnior não é só uma história de êxito, é uma história de mirada. Porque alguém o ha visto quando ele solo era um ninho pequeno. Alguém confiou em ele quando era difícil. Alguém abriu na porta quando estavam todas cerradas. Isso cambiou tudo. A pergunta aqui não é solo lo que hizo Vinícius. A pergunta é: quantos ninhos hoje estão esperando que alguém los vea de verdade? Se este vídeo te ha gostado, suscríbete a nossos Momentos Montessori, porque aqui seguimos a infância detrás do êxito e também a infância detrás da vida cotidiana. Se queres seguir com esta ideia de infância em talento, te deixo aqui ao lado um outro vídeo que te vai encantar. Analiso a infância de Michael Jackson e as duas professoras que marcaram sua vida para sempre, porque quando miras estas histórias juntas, empiezas a ver um patrão. A infância importa muito mais de lo que nós creemos. Meu nome é Alessandra Mosquera, aqui é nossos Momentos Montessori e te espero em um próximo vídeo. Déjame tu like e tu comentário que lerei com muito prazer. Hasta luego.